Não há aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces. Pode se tornar um lobo quando o acônito florescer e a lua de outono brilhar. O covil do guardião sinistro, lobisomem. Sejam bem-vindos ao canal O Covil do Guardião Sinistro. Se você é novo no canal, curta, inscreva-se no canal e ative o sino. Esta história que vou contar agora, ela é muito antiga, mas é contada pelos moradores mais antigos até os dias de hoje. Bauru é uma cidade do interior paulista. Com um pouco mais de 32 mil habitantes. Como toda cidade do interior, Bauru também a sua história de lobisomem. Naquela época, a energia elétrica era algo que não tinha na cidade de Bauru. Depois que anoitecia, as lanternas de querosene eram usadas para iluminar as plataformas da estação central em Bauru. Hoje a mesma estação encontra-se desativada, mas há um projeto de reativar essa estação. Era comum em todas as noites de lua cheia, alguém avistar um lobisomem na ferrovia. Isso já acontecia há 100 anos. Todos os ferroviários já sabiam o que fazer quando chegavam as noites de lua cheia. José, que era um dos ferroviários que, naquela estação trabalhava, toda noite ficava no local até a chegada do último trem do dia. Ele cuidava de tudo sozinho. Numa certa noite, ele finalizou todas as tarefas como sempre fazia, fechou tudo e foi para sua casa. Por não ter risco de ser atropelado por um trem passando pela via férrea. E como morava perto da estação, e naquele horário não havia nenhuma condução para voltar para sua casa, ele fazia o caminho de volta a pé pela ferrovia. José morava na beira da via férrea, no quilômetro 17 da Noroeste. A noite estava tranquila, como uma noite comum. O lugar era vazio e escuro, parecendo um pouco sombrio à noite, completamente deserto, sendo iluminado somente pela luz da lua cheia, parecendo até um filme de terror antigo. Os moradores da região relatavam que já tinham visto um cão preto, de olhos vermelhos como brasa, e uma pelagem escura como uma noite sem luar, e que este suposto cão vagava pela ferrovia durante as madrugadas. Algumas pessoas mais céticas diziam ser um cão raivoso, outros, talvez mais crentes no sobrenatural, que o tal animal era na verdade um lobisomem. José seguia solitário pelo seu trajeto de volta para casa. Tudo ia relativamente bem. Até que José sentiu um forte cheiro de carniça. Lembrando dos relatos que ouvia na estação, e pela vizinhança, José sabia que não estava sozinho. E que o até então, suposto lobisomem, estava espreitando ele. Quando José sentiu o fedor carniçal, ele parou e olhou para todos os lados e não via nada a não ser um matagal em ambos os lados da ferrovia, pois, no trecho onde ele estava, não haviam casas na beira da ferrovia. José pensou que a única saída era apertar o passo, sem chamar atenção ou se necessário correr. Mas, ainda faltavam mais ou menos 500 metros para se aproximar de onde José morava. É ele, só pode ser o lobisomem, pensou José. Logo, ele ouviu um barulho que vinha do matagal que cercava a ferrovia. Um barulho, como se algo grande se mexesse entre a vegetação. Barulho da vegetação balançando. A coisa ficou feia foi quando a criatura pisou para fora do mato. José olhou na direção do barulho e viu o que era. Os relatos sobre a criatura eram verdadeiros. Era o lobisomem. Então, arriscando sua vida, José começou a correr. José ouvia a fera correndo atrás dele. Agora ele tinha que fugir de qualquer jeito daquela criatura. Enquanto corria, José ouviu o rugido, como de um leão. Agora, faltando poucos metros para chegar em casa, José notou que a criatura estava se aproximando. Mas José estava a menos de 50 metros da sua casa. Sua vida dependia de chegar em sua casa, entrar, fechar todas as portas e janelas, e torcer para que o lobisomem desistisse, coisa que não parecia possível. José passou pelo portão, nem pensou em trancar. Com isso, o lobisomem continuou perseguindo ele, agora no terreno onde José morava. José colocou a chave na porta, mas não conseguia girar para abrir. Sendo assim, como ele não tinha nenhuma arma,
Ele teve uma ideia e arremessou um crucifixo, que estava pendurado na porta de sua residência. O crucifixo atingiu a testa do bicho, que acabou tropeçando e caindo em uma hortinha de pimenta, que ficava em frente à casa do trabalhador. A criatura soltou um rugido de dor e ao levantar-se soltou um longo uivo, que é certo que todos os moradores do lugar acabaram ouvindo. José tentou novamente abrir a porta, e desta vez, conseguiu abrir a porta e entrar. Assim como qualquer predador, o lobisomem ainda tentou invadir a casa de José, arranhando a porta da casa do ferroviário. Depois disso, o lobisomem teria fugido e nunca mais voltado àquela casa, mas ele ficou para sempre na memória daquele ferroviário. Agora, todas as noites de lua cheia, José enchia o pátio da estação de cruzes de madeira. E essas cruzes eram feitas com um material retirado de algumas cercas, e eram usadas para espantar um lobisomem que teimava em aparecer por lá. Quando os trens passavam pela estação de Bauru, os passageiros e os tripulantes ficavam apavorados assim que viam o local. Alguns sabiam do que se tratava, outros achavam que o lugar era mal assombrado. Afinal, as pimentas que estavam plantadas na horta que o lobisomem caiu, ficaram doce como mel, em razão do bicho ter tocado nelas. Pessoas que moram em Bauru dizem que é normal ouvirem esta lenda urbana. E então, o que você achou do vídeo? Você acredita em tudo que foi relatado? Se você gostou, compartilhe com seus contatos que gostam deste tipo de conteúdo. Se você tem algum relato sobrenatural, caso não queira se identificar, não precisa colocar seu nome nem dos envolvidos. Ou pode enviar com os nomes dos envolvidos e pedir que sejam trocados. Envie para nosso canal através do nosso e-mail ou WhatsApp que está na tela e na descrição do vídeo.